Vamos continuar aqui o desenvolvimento de nosso aplicativo. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a criação de objetos com o operador new. Então, criação de objetos com o operador new. Vamos só corrigir esse erro da aula passada. Não vou precisar mais disso, né? Eu vou fechar todos esses documentos. E esse pacote foi criado apenas para testar a visibilidade do acesso ao modificador de acesso package friendly. Então posso excluir ele também, porque isso é um teste. Vamos criar um pacote para a aula de hoje. E copiar os arquivos da aula passada. Observe que até esse exato momento nós já aprendemos como criar objetos, como instanciar objetos através do operador new. Basta você dar new, o nome da classe que você quer criar objetos a partir. Nesse momento, após a execução desse lado direito aqui, um objeto na heap é instanciado. E do lado esquerdo, em tempo de compilação, você amarra a esse objeto na heap uma referência para esse tipo. Mais para frente nós vamos ver que essa referência pode ser qualquer supertipo devido ao polimorfismo. Mas por enquanto vocês podem seguir a receitinha de bolo. Se você usou uma classe do lado direito, usa uma classe aqui do lado esquerdo. O que eu quero que vocês observem é que quando eu fiz new hóspede, eu criei um objeto do tipo hóspede e configurei os valores para esse objeto. Ou seja, eu defini o estado desse objeto. Mas o que exatamente acontece quando eu dou um new? Essa não é uma pergunta trivial, pois muita coisa acontece por debaixo dos panos e, para o entendimento completo, nós precisaremos do conceito de herança de chamada super. Mas, por enquanto, o que vocês precisam notar é que quando eu dou new hóspede, um método específico da classe hóspede é executado. Esse método é chamado método construtor. Eu particularmente não gosto muito da definição de método, pois existe uma súbita diferença entre um método e um construtor. Mas por enquanto imagine que no momento que eu dou um new, é como se eu estivesse invocando um determinado método específico dentro da classe hóspede. Mas que método é esse? Se você olhar aqui, hóspede só tem os métodos getNome, setNome, getSobrenome, setSobrenome, conforme nós já discutimos, pois para cada variável de instância, como regra inicial, nós criamos um par de métodos get e set, que obtém e atribui o valor para as variáveis de instância respectivamente. Mas o que nós não comentamos ainda é o que acontece na verdade quando eu dou o operador new. Quando eu dou o operador new, o que é feito é invocado o construtor da minha classe. O construtor, como o próprio nome diz, é um mecanismo que permite você construir um objeto a partir de uma classe. Todo construtor possui o mesmo nome da sua classe. Então, se a minha classe se chama hóspede, eu vou ter um construtor nessa classe chamado hóspede. E um construtor também possui modificador de acesso. A diferença de um construtor para um método é que um construtor não possui um tipo de retorno. Então, a sintaxe para a criação de construtor é apenas um modificador de acesso e o nome do meu construtor, que nada mais é do que o nome da minha classe, no qual eu estou querendo definir este membro chamado construtor. Então, na verdade, quando eu crio um objeto do tipo hóspede, quando eu dou um new hóspede, o que eu invoco, na verdade, é o construtor hóspede, que não recebe nenhum argumento. Observe que na chamada eu dei new hóspede, abri parênteses e fechei parênteses. Eu não passei nenhum parâmetro para o construtor. Dessa forma, o construtor que não recebe parâmetros definidos na classe hóspede será invocado. Só para a gente fazer um teste aqui, vou dar um system.out.println criando um hóspede. Só para vocês poderem ver que realmente é o construtor que é invocado no momento que nós damos um new na classe hóspede. Então vou colocar um breakpoint aqui e vou mandar depurar essa minha aplicação
para que a depuração pare exatamente nessa linha onde eu inseri o meu breakpoint. Observe que a execução do meu aplicativo parou na linha. O que eu vou fazer? Eu vou entrar no construtor. Para isso eu tenho o step into, ou passar dentro. E como vocês podem ver, o new hóspede, na verdade, invocou o construtor da classe hóspede. E no meu caso aqui, eu vou passar essa linha, ele vai executar esse system.out.println, demonstrando que isso foi executado, criando um hóspede. A conclusão que nós podemos ter é que toda vez que eu dou um new, o que é invocado dentro da minha classe é o construtor da minha classe. Pô, mas você poderia perguntar, mas você não tinha colocado um construtor e automaticamente o meu objeto foi criado da mesma forma. Isso acontece porque, por padrão, a linguagem Java já insere um construtor para você chamado construtor default. Toda vez que você escreve uma classe, por exemplo, classe hóspede, automaticamente você ganha um construtor default com uma assinatura que não recebe nenhum parâmetro. É a mesma coisa se eu digitar alt insert aqui, eu posso gerar esse meu construtor automático aqui. No meu caso aqui, se eu não quiser receber parâmetro, eu não marco nada. Observe que o construtor default é gerado automaticamente para mim. Resumindo, eu não sou obrigado a escrever explicitamente em Java o construtor default, que é esse construtor que não recebe nenhum argumento na sua assinatura. Esse construtor já é criado automaticamente para você no momento que você cria a sua classe. Então, ter esse construtor ou não ter significa a mesma coisa. Podemos ir para o nosso resumo. Toda classe tem pelo menos um construtor que é invocado para a criação de objetos. Por padrão, não precisamos explicitamente definir um construtor que não recebe argumentos. O mesmo é inserido automaticamente pela linguagem Java. Os construtores são diferentes de métodos por não possuírem tipo de retorno. E são eles os primeiros membros a serem invocados em uma classe no momento de instanciação do objeto com o operador new. Ok. Então nós já vimos então que toda classe Java possui um construtor. E o construtor permite você iniciar os seus objetos a partir de uma classe específica. Se vocês observarem bem, o meu processo de instanciação de objetos está constituído, nesse meu caso, de 3 partes. Primeiro eu instancio o objeto, depois eu chamo os métodos setNome e setSobrenome para configurar os valores que eu quero para esse objeto específico. Esse processo ele pode ser otimizado através de um conceito chamado sobrecarga de construtores, ou seja, uma classe, na verdade, pode ter mais de um construtor. Então, basicamente, eu posso ter o meu construtor default, que foi gerado aqui, mas eu posso fornecer outros construtores, por exemplo. Vamos inserir um outro construtor aqui, eu quero um construtor que receba como parâmetro nome. Vamos fazer por parte para vocês entenderem. Observe que dessa forma, eu tenho 2 construtores agora na classe hóspede.
um construtor que não recebe nenhum argumento, que é o construtor default, e um construtor que recebe como parâmetro uma string que representa o nome do meu hóspede. Como que eu posso usar esse construtor? Simples, basta eu vir aqui no meu código, vamos criar mais um hóspede. Então se der hóspede, pensa um outro nome aqui, sei lá, Thiago, é igual a new hóspede. Se eu der Ctrl espaço, aqui o próprio NetBeans já identifica para mim que eu tenho dois construtores na minha classe, dizendo que eu posso construir um objeto do tipo hóspede sem passar nenhum argumento, ou posso construir um objeto tipo hóspede passando uma string que vai configurar o valor inicial para a variável nome. Vamos usar esse segundo construtor, então eu tenho que passar uma string, que no meu caso é o Thiago. Observe que usando dessa forma, eu economizei uma linha na configuração do meu objeto, porque faltou apenas agora eu criar o sobrenome. Set sobrenome, por exemplo, Rezende. Consegui agora criar um novo objeto, e esse objeto eu criei com uma linha menos de código, pois eu fiz uma sobrecarga de construtor, permitindo que um dos construtores recebesse como argumento a variável nome. Vamos só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para a gente exibir os dados do objeto, para vocês verem que está tudo funcionando normalmente. Então, vou exibir os dados do objeto Thiago. Ok, vamos só executar para vocês verem. E conforme vocês podem ver, Thiago Rezende foi criado com sucesso, meu objeto foi instanciado na heap e eu consegui exibir os seus dados. Da mesma forma, eu poderia vir aqui e criar um outro construtor. Que recebe, por exemplo, o nome e o sobrenome. Usando o padrão, vis.nome, a variável de instância, recebe a variável local nome. E vis.sobrenome recebe a variável local sobrenome. Lembrando que esse nome de variável local poderia ser qualquer outro identificador. Dessa forma, se eu oferecer mais essa flexibilidade, eu posso criar um novo hóspede de forma mais fácil ainda. Hóspede Julia, new hóspede. Só que agora eu vou passar tanto o nome quanto o sobrenome. Então vai ser Julia e o sobrenome vai ser Silva. Vamos exibir os dados do objeto recém-criado. Depois nós vamos refatorar isso aqui, criando um método para essa exibição, tornando o nosso código menos tedioso. Vou falar bastante de refactoring com vocês no decorrer do curso. Então agora, no meu caso, eu quero exibir os dados da Júlia. Então vamos só substituir aqui para Júlia. Pronto. E vamos vir aqui e executar. Observe que agora eu consigo configurar o objeto Júlia em uma linha apenas, não mais 3 linhas, como eu estava fazendo anteriormente. Por exemplo, para criar o hóspede Maria, eu instanciei o objeto, atribuí os valores específicos. Para criar a Júlia, eu apenas instanciei o objeto e já passei como parâmetro para esse objeto os valores específicos que eu precisava. Para terminar essa aula, observe que eu escrevi na mão aqui os construtores. Quem está começando a programar em Java, eu recomendo escrever na mão muito das coisas para você entender como que é a sintaxe da linguagem. Mas a partir do momento que você já está confortável, você pode vir aqui, fazer o Alt Insert para gerar um construtor e selecionar quais campos você quer que receba como parâmetro nesse construtor, que o NetBeans já gera automaticamente para você esse construtor. Algo que eu ainda não comentei é, se você não escreve nenhum construtor, a linguagem fornece um construtor default para você automaticamente. Mas a partir do momento que você escreve um construtor específico, você pede o construtor default. Isso nós vamos discutir na próxima aula. Até lá, pessoal.